Nesses últimos domingos, depois da Páscoa, já estamos nos preparando para a festa da Ascensão e depois Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja. Por isso a liturgia vai nos mostrando Jesus falando aos apóstolos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o amor do Pai e do Filho, é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Mas ao Espírito Santo se aplicam as obras de salvação e de santificação, que são obras do amor de Deus. Jesus fala aos apóstolos que é preciso que ele vá para o céu, é preciso que ele vá para o Pai, e vá para o Pai para de lá enviar o outro Consolador, que ele chama de Espírito Paráclito. Paráclito quer dizer o advogado, aquele que vai cuidar. A obra de Jesus foi feita, morreu na cruz para salvar a humanidade. Todo o merecimento de salvação vem da morte, a paixão, morte de Jesus, por seu sangue derramado na cruz por nós. Mas a aplicação desses frutos no mundo inteiro, em todos os tempos e em todos os lugares, ela é feita por obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para consolidar a obra de Jesus, a obra de salvação e santificação, e espalhar essa obra para o mundo inteiro. É a grande missão, podemos dizer assim, do Espírito Santo no mundo, a santificação e a salvação das almas. E para isso Jesus tinha que subir, tinha que ir para o céu e de lá enviar o Espírito Santo para os apóstolos poderem se espalhar pelo mundo inteiro, guiados, conduzidos e inspirados pelo Espírito Santo, para que pudessem pregar o Evangelho. Mas mais ainda, essa obra do Espírito Santo, ela consiste também em levar os homens para Deus. Por isso, Jesus fala aos apóstolos uma frase assim um tanto misteriosa. Quando vier o Espírito Paráclito, ele convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Por que isso? E o próprio Jesus explica: quanto ao pecado, porque não creram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai e já vós não me vereis. E quanto ao juízo, porque o espírito deste mundo já está julgado. O que quer dizer então, quanto ao pecado, porque não creram em mim? Jesus se refere em primeiro lugar aos judeus que o rejeitaram, não creram, não aceitaram o Messias. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é obra do Espírito Santo nas almas. Mas o Espírito Santo vem convencer quanto ao pecado, porque não creram em mim, porque o Espírito Santo vem nos convencer a crer em Jesus Cristo, em recebê-lo. É o Espírito Santo que nos traz a conversão. Quando há a pregação do Evangelho, por exemplo, para um povo pagão que não conhece Jesus, é o Espírito Santo quem vai e move não só quem prega, mas move também o ouvinte, aquele que ouve a palavra de Deus e move com a graça. Porque o Espírito Santo é dele que vem essa graça, pelos merecimentos de Jesus para a nossa salvação. Ele é quem age. Então, depois do pecado, por exemplo, que vem aquela tristeza na alma, aquela dor na consciência, aquele desejo de voltar para Deus, aquele arrependimento confiante, com um propósito de emenda, isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz essa obra movendo a alma ao arrependimento, à mudança de vida. É obra do Espírito Santo. De modo que quando uma pessoa rejeita essa inspiração da graça para a conversão, está rejeitando a própria emoção do Espírito Santo na sua vida. E Deus vai dando graças e mais graças para a pessoa se arrepender, para a pessoa mudar de vida. E é o Espírito Santo quem vai fazendo isto. Agora, é claro, quando se rejeita, eu não quero me arrepender, eu rejeito essa moção do Espírito Santo, pode-se pecar contra o Espírito Santo. Aí não vai ter perdão.
E não tem perdão não porque Deus não queira perdoar, mas não tem perdão porque a pessoa própria não quer ser perdoada, porque rejeita o perdão, rejeita essa moção da graça, do arrependimento. Mas nós nunca podemos perder a esperança e sempre devemos pedir a Deus, nosso Senhor, a graça da conversão a cada dia, tanto para nós quanto para os outros. E o Espírito Santo ele vai movendo, dando graças também para a nossa santificação. Não só para aquela conversão primeira, mas para aquela luta que nós temos no dia a dia contra o pecado, contra o demônio, contra nossas más tendências. É o Espírito Santo que vai agindo para nos fazer evitar o mal e para nos fazer abraçar o bem. O Espírito Santo que vai nos encaminhar no caminho das virtudes. O Espírito Santo que vai nos fortalecer, que vai nos dar o discernimento, que vai nos conduzir, que vai nos livrar, muitas vezes, daqueles grandes perigos nos quais nós podemos cair. Nós não podemos ter sequer um bom pensamento, diz São Paulo, em vista da vida eterna, se não formos movidos pelo Espírito Santo. Claro que tudo vem pela graça de Deus, e a graça de Deus vem a nós pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo se encarrega da nossa conversão, mas também da nossa santificação. Assim como o Espírito Santo formou no ventre puríssimo de Maria Jesus Cristo, homem Deus, assim também o Espírito Santo vai formando em cada um de nós outros Cristos no dia a dia. Por isso temos que nos abrir sempre ao Espírito Santo para que ele possa agir em nós. E age não só na nossa vida, no sentido de nos levar à conversão, mas também de nos, a cada dia, ir construindo em nós Jesus Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo nas almas. Mas age também na igreja, e Jesus fala aqui, ele vos ensinará toda a verdade. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, ela é conduzida nesse mar terrível que é o mundo, onde a barquinha, que é a igreja, a barquinha de Pedro, muitas vezes enfrenta tantas tempestades e parece que vai afundar, e a igreja nunca vai acabar, embora muita gente tenha jurado destruir a igreja, mas a igreja está sempre firme, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. A igreja sempre vai dizer a verdade, vai nos ensinar o caminho verdadeiro, porque é guiada pelo Espírito Santo, nos seus ensinamentos, na sua condução das almas para o céu. É o Espírito Santo quem guia a igreja, desde Pentecostes até o fim do mundo, não só naquele tempo, e não só na Palestina, mas em todos os lugares. Então, quando Cristo diz, o Espírito Santo vos convencerá o mundo quanto ao pecado, exatamente para nos converter e nos santificar. Mas Cristo fala mais uma outra coisa. Convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto ao juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Depois, eu vou para o Pai. E como ele vai para o Pai? O Espírito Santo nos move exatamente para imitarmos Jesus. E é nisso que consiste a nossa santificação. Na imitação de Cristo. Na nossa configuração à pessoa de Jesus Cristo. E cada vez que nós queremos realmente ser autênticos cristãos, nós temos que imitar Jesus. É Ele quem nos transforma, mas sobretudo é Ele um modelo para nós. Paciência, de humildade, de simplicidade, de pureza, de obediência. Ele é modelo. E quando o Espírito Santo vai nos mover exatamente a imitarmos Jesus. E é nessa imitação que vai consistir a nossa santificação. É interessante que cada vez que a gente vai conhecendo a Jesus, vai acolhendo Jesus em nós,
vai participando da vida de nosso Senhor, mas nós vamos nos identificando com Ele em tudo. E é nisso que consiste a santidade. É claro que a obra de santidade é um processo. Nós temos nossos defeitos, precisamos combater, são tantos. E o Espírito Santo vai nos dando forças para o combate. Nós temos que praticar uma virtude a qual nós temos tanta dificuldade. É o Espírito Santo que vai nos conduzir, que vai nos inspirar, nos vai dar todos esses meios, mas sempre tendo Jesus Cristo como modelo. Interessante que quando as pessoas iam a Ars e visitavam São João Maria Vianney, e quando voltavam, diziam: eu vi Deus num padre. Eu vi Deus naquele padre. Mas a gente devia ver Deus em cada pessoa. Não só no padre. Em cada cristão. Então cada um deveria espelhar Jesus Cristo. Sobretudo no mundo. É importante que vocês leigos, que têm essa participação na vida da igreja, vocês têm uma missão importante, que é submeter as atividades de vocês a Jesus. É santificar as diversas atividades de vocês. Santificar as atividades da casa, quem é dona de casa. Santificar o trabalho na escola, quem estuda, quem é professor. Santificar o seu consultório. Santificar a direção que você faz no seu carro. Santificar os relacionamentos com as pessoas. Então, nós temos que trabalhar muito no dia a dia para santificarmos todas as nossas ações diárias, serem todas inspiradas por Deus e realmente santificadas, e quem vai fazer isso vai ser o Espírito Santo. Esta é a grande missão do leigo, porque vocês entram onde nós padres não entramos, vocês participam onde nós não participamos, nós orientamos vocês, mostramos o caminho, vamos à frente, mas tem coisas que só vocês podem fazer. A santificação na família, a santificação no trabalho, a santificação na vida pública, a santificação nas relações sociais. Isso é um dever de todos vocês. E a medida dessa santificação não é a grandeza dos trabalhos que vocês podem fazer, mas é o amor a Deus que vocês colocam em cada ação que vocês fazem. O valor de cada ação está nesse amor, que deve ser grandioso. E fazerem tudo por amor a Deus. Tudo. E é o Espírito Santo quem vai mover vocês para isso. E todos vocês, como todo padre, têm o Espírito Santo. O batismo que nós recebemos foi um batismo no Espírito Santo. Que deve ser como que o batismo em si não reaviva, mas esses frutos, essas graças, podem ser reavivadas na medida em que nós nos abrimos às inspirações da graça que vem a nós. Daí a importância, a necessidade de uma vida de oração, de meditação, de contemplação das coisas de Deus, de uma visita ao Santíssimo Sacramento, da recepção do Santíssimo Sacramento. Isso vai reavivando em nós aquela graça que nós recebemos no batismo, e o Espírito Santo vai agindo em nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações. Jesus vai agindo aí pelo Espírito Santo. Então essa missão de santificar a vida diária, sobretudo santificar o seu trabalho, santificar o seu lazer, santificar o seu dia a dia, isso deve ser um compromisso de cada um de vocês, como leigos, pela importância que vocês têm na igreja e têm no mundo. A história da igreja está cheia de exemplos nesse sentido. Mas lá onde vocês atuam, é que o Evangelho deve chegar.
não só aqui dentro, mas lá. E é um desafio grande, sobretudo no mundo tão paganizado e tão cristofóbico em que nós vivemos hoje. Mas Cristo diz mais uma coisa. O Espírito Santo, ele vem convencer o mundo quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. E o príncipe deste mundo é o demônio, que é o grande inimigo. Inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo de cada um de nós. O demônio nos odeia, e ele vem destruir, vem maltratar, vem dividir, vem impedir que os homens cheguem a Deus e que se convertam e se santifiquem. O demônio age porque tem ódio de nós e tem inveja. Ódio porque ele odeia a Deus, e porque odeia a Deus, nos odeia que somos imagens de Deus. E tem inveja de nós porque ele sabe que se nós estamos com Deus, nós podemos ir para o céu, ter a glória do céu, e ele não vai. Vamos lá para a glória que ele perdeu pelo seu orgulho, de onde ele foi expulso do céu. Então ele tem ódio e faz de tudo para destruir, para nos perturbar, para nos tentar, e usa de todos os artifícios, todos os meios, sorrateiramente muitas vezes, para nos pegar. E Jesus nos manda o Espírito Santo para vencer o demônio. Mas a maior arma que nós temos para vencer o demônio, além da oração, é claro que a oração vencemos tudo, é a prática de duas virtudes muito importantes. A primeira é a virtude da humildade. Reconhecendo o nosso nada, aceitando as humilhações por amor a Deus. Quando você aceita uma humilhação que você sofre e oferece aquela humilhação por amor a Deus, você esmaga o demônio. Uma vez um santo teve uma visão do demônio numa caminhada, e o demônio disse para ele: tem muitas coisas que você faz e eu faço melhor. Você jejua muito, eu nunca como. Você faz muitas vigílias, eu nunca durmo. Mas só tem uma coisa que você faz que eu nunca faço, que é me humilhar. O demônio não se humilha. A arma que nós usamos contra o demônio é a nossa humilhação. O sofrimento de ser maltratado, de ser humilhado e suportar tudo isso por amor a Deus. E quantas coisas podem nos humilhar? Pode ser uma pessoa que nos maltrata, muitas vezes não nos compreende, outras vezes nos caluniam. Pode ser uma doença, estávamos no auge da nossa carreira e de repente vem uma doença, ficamos lá prostrados na humilhação da doença, da dependência dos outros. Pode ser uma dificuldade financeira. Enfim, Deus tem os seus meios de conduzir as coisas, respeitando a nossa liberdade, de permitir que essas humilhações aconteçam, para que em nossa vida nós derrotemos o demônio. Porque o demônio é um espírito extremamente orgulhoso, e esse orgulho ele inocula em cada ser humano. E todos nós temos pelo menos uma gotinha desse veneno do orgulho. E a humilhação, ela nos cura, nos purifica e nos dá a vitória. Porque nós nos tornamos iguais a Jesus, que sendo Deus fez-se servo, e sendo servo, humilhou-se a si mesmo, tomando essa forma de servo. Mas há uma segunda virtude que também humilha o demônio e que o derrota, que é a virtude da santa obediência. Quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, obedecendo a Deus
e àqueles que Deus colocou para nos conduzir, nós humilhamos o demônio, que é o desobediente por excelência. Por isso, quando obedecemos, e obedecemos por causa de Deus, tendo a Deus como fim dessa obediência, nós humilhamos o demônio e vencemos. Mas quem é que vai agir em nós nessas virtudes? É o Espírito Santo. O demônio já foi julgado, a causa dele é perdida, Cristo já o venceu, e nós venceremos com Cristo, se nós formos obedientes e humildes. Por isso são duas virtudes muito difíceis, e a falta dessas virtudes leva a uma série de quedas, por falta dessas virtudes. Por isso Deus muitas vezes permite essa humilhação, e muita gente reclama, minha vida agora está um caos, não sei mais o que pode acontecer de pior. Saiba que aquilo é um momento de reflexão, um momento de transformação. Pode ser o tempo de cura de que você precisa para mudar de vida. E Deus vai tirar daí um bem maior, se você for aberto a essa graça que o Espírito Santo está colocando na sua vida, para você ter a vitória sobre a sua paixão desordenada e sobre o espírito das trevas. E é assim que age o Espírito Santo em nossa vida. Portanto, devemos ter muita confiança em Deus, deixar-nos conduzir por Deus, sabendo que Deus vai fazer tudo para concorrer para o bem daqueles que realmente o amam. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, que formou Jesus, que ela também nos forme como autênticos cristãos, como outros cristos, neste mundo tão necessitado da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.